Vamos conversar então? Vamos falar de um assunto sério agora aqui no Mulher.com, na nossa sala de visitas. Um alerta: depressão. Você tem depressão? Algum momento da sua vida você já passou por esse momento? Tem pessoas na sua família com depressão? Você convive com a depressão? Então, nós vamos agora ter uma conversa muito séria sobre isso. É do seu interesse, quero que você até aumente o volume aí da sua TV para você prestar bem atenção. Nós vamos receber a psiquiatra Flávia Rodrigues Brandão e nós vamos falar sobre causas, como identificar, enfim. Você quer saber como prevenir essa doença? É agora. Vamos receber Flávia Rodrigues. Pode entrar. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer. Muito prazer. Prazer. E muito Prazer bom estar recebê-la, aqui. viu? Prazer. Que bom que você está aqui para conversar sobre essa doença que tem assolado, né, a vida de muitas pessoas, né, e homens e mulheres, mas de uma forma bem particular também nós falamos aqui com as mulheres. Não é verdade? Com certeza. É um número maior, né? As mulheres geralmente têm um índice maior de estarem acometidas pela depressão. Nos últimos anos, o número de casos, né, com Sim. pessoas depressivas tem aumentado muito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, a gente está com uma taxa de 322 milhões de pessoas e no Brasil uma taxa de 5,6%, é muito alto, né? Muitas pessoas acometidas por essa doença. A que se deve esse aumento, Flávia? Bom, as causas da depressão, a depressão é uma doença mental e é importante ressaltar para o pessoal que está assistindo que depressão é diferente de tristeza. Sim. Tristeza é um sentimento, um tipo de emoção que nós apresentamos que é normal, né? Faz parte da nossa vida. Se alguém falece, é natural você ficar triste, se tem uma perda, mas a depressão é uma doença que cursa com vários sintomas. Então, vou explicar um pouquinho até para as pessoas entenderem um pouco. Humor deprimido, geralmente, uma perda de energia, o sono fica alterado, a pessoa dorme mais ou dorme menos, o apetite ou aumenta ou diminui, a concentração geralmente diminui, a rentabilidade no trabalho, as crianças e adolescentes na escola. É importante estar atento porque o rendimento escolar piora, tá? A libido diminui, muitas vezes as ideias das pessoas ficam diferentes. Aparecem mais ideias pessimistas, podem aparecer ideias de suicídio, a culpa aumenta. Então, é um quadro clínico que tem que aparecer no mínimo durante umas 2 semanas para a gente pensar numa depressão, né? 2 semanas já é suficiente, então? No mínimo 2 semanas, tá? E as causas, tem a parte genética, que é grande a porcentagem, né? Tem famílias que têm quadros de humor, não só isso, o dia a dia das pessoas, a sobrecarga, os eventos de vida, a pessoa pode ter uma perda muito importante. Pacientes com doenças clínicas, pacientes com dor crônica também aumenta o risco de ter um quadro depressivo, tá? Desarranjos hormonais no período pós-parto, a gente também tem que ficar atento. Nos idosos, pós-aposentadoria, as mulheres, principalmente quando os filhos saem de casa, que a gente fala que é uma síndrome do ninho vazio, sim, né? Então, é multifatorial, é um quadro com várias causas, tá? Mas existe esse aumento nos últimos tempos? Ou isso Sim. É só uma sensação porque nós temos mais acesso à informação? Não, há um aumento evidente, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil, fizeram uma pesquisa de 2005 a 2015, aumentou em 18% a taxa de casos de depressão. Assim como também, infelizmente, aumentaram os quadros de suicídio, né? A gente teve agora o mês de setembro, que foi a campanha de Setembro Amarelo, prevenção Sim. contra o suicídio. E nós, profissionais da saúde, a gente nota, infelizmente, que aumentaram muito as tentativas de suicídio e os suicídios mesmo. Sim, e quando se realizam essas pesquisas de números, de quantidade, também se faz uma pesquisa da causa? O que fez aumentar nos últimos tempos o número de pessoas com quadros depressivos? Eu acho que nós precisamos pensar a sociedade atual. Nunca a gente pôde se comunicar tanto, mas nunca estivemos tão desconectados
assim, com falta de relações verdadeiras, vínculos verdadeiros, fica muito ali na internet, no celular, não que isso só seja a única causa, mas tem essa desconexão, né, as disfunções das famílias, o bullying, né, se a gente pensar nos adolescentes, nas crianças, porque antigamente tinha bullying, mas era assim, acometia 5, 6 pessoas, né, o máximo uma classe. Hoje em dia, a internet faz com que várias pessoas tenham acesso a isso, né, a correria, sobrecarga de trabalho. Então, eu acho que essa mudança também de rotina, né, falta de apoio, isso também facilita, né, o aumento dos casos. Certo. Em casa, nós estamos falando agora, né, com centenas de famílias que nos acompanham. Então, se você em casa está passando por esse problema de depressão, tem alguém na sua família que está apresentando, né, alguns sintomas e você não conseguiu ainda identificar, a gente vai falar mais especificamente daqui a pouquinho, mas envie sua pergunta para nós. Vai lá nas nossas redes sociais e deixa a sua pergunta, o seu comentário ou a sua partilha, o que você quiser, faça parte, ou então ligue para a gente aqui também, no 19 3871 9620, você também liga, deixa a sua pergunta, participe para você tirar todas as suas dúvidas. Flávia, vamos falar desses sintomas que a família, né, que o ambiente, né, as pessoas que convivem ali precisam começar a perceber se alguém começa a manifestar um quadro depressivo, né, mas não temos ali para perceber rápido. Sim. O que a gente deve ficar atento? Eu acho que as pessoas precisam ficar atentas a mudanças de comportamento, porque nós temos padrões de comportamento. Primeiro detalhe é prestar atenção. O problema é que a gente está só olhando no celular, ninguém está olhando as pessoas. Isso, primeiro de tudo, é prestar atenção no outro, né? Olhar o outro, empatia, observar, e que também está tudo tão corrido. E alguns sintomas, né? Isolamento, alteração do humor. Muitas vezes o paciente não apresenta humor deprimido, ele está muito irritado, a pessoa começa a ficar muito irritável. Se acidentar muito, se machucar muito, rendimento escolar, rendimento no trabalho, estourar, explosões, né? O sono, o apetite, tá? A concentração, as ideias, os comportamentos mesmo, tá? Esses ficar mais impulsivo. Precisam estar juntos ou pode ser isolado? Geralmente eles vêm associados, mas é difícil a gente, porque isso seria um paciente de livro, né? Com tudo bonitinho, não vem assim. Alguns sintomas estão mais exacerbados e também a gente tem, não podemos esquecer dos pacientes que são dependentes químicos, usam substâncias psicoativas, é uma comorbidade aí bem alta, né? Você falou que também pode causar, eu não citei isso, mas é importante lembrarmos dos usuários, né, de álcool, de maconha, cocaína, e os adolescentes, né, estão usando bastante as substâncias, isso aumenta o risco de ter um quadro depressivo, tá? Outras causas, uso de medicação, também tem algumas medicações que podem causar um quadro depressivo, tá? Agora, eu acho que para os familiares, as condutas mesmo, o comportamento, todos esses sintomas, porque a pessoa muda, tá? Nos idosos, por exemplo, raramente eles vão falar que eles estão tristes, eles vão ficar mais isolados, eles vão se alimentar menos, eles vão cuidar de uma maneira diferente dos netos, vão interagir de uma maneira diferente, o comportamento muda, tá? Então tem que se observar, né, para ver se há essa mudança no comportamento. As crianças vão apresentar problema na escola, vão brigar mais. Qual que é a maior queixa que você recebe? Ou não sei se é a queixa, porque quem está depressivo às vezes não encontra, mas lá no consultório, quando a pessoa vai com depressão, o que está por trás ali? Qual que é o sintoma mais... Eu acho que o principal que eles sentem é uma perda de interesse, uma perda de energia. Eles falam, eu funcionava de tal jeito, agora eu não consigo, né? Cansaço também, essas alterações do sono geralmente vêm, né? Ou dificuldade para dormir, ou dorme muito. Né? Das depressões atípicas a gente encontra uma hipersonia, então a pessoa dorme mais, né? Uma hiperfagia, se alimenta mais. E muitas vezes as pessoas estão sem perspectiva, que é um dos principais riscos do suicídio. A pessoa perde a motivação, perde o prazer. Tá? Às vezes eles falam, olha, eu não sinto o gosto da comida.
E o Não humor só o muda, a sentido da vida libido, pede- né? A libido, libido em tudo, né? Na parte afetiva, libido no trabalho, para fazer as coisas. Há uma mudança mesmo. Porque em casa você está num ambiente familiar. A Uhum. pessoa no trabalho, por exemplo, que a pessoa é depressiva, mas ela tem Sim. o trabalho que ela frequenta, não deixou de ir. Uhum. Os colegas de trabalho, o chefe, né, o patrão, enfim. Como é que eles conseguem perceber Vai isso na diminuir o pessoa? rendimento, com certeza, ou vai brigar mais, não vai dar conta do trabalho como ele costumava dar conta das atividades, ou vai brigar, ou vai ficar, né? As pessoas falam, olha, eu estou sem paciência, não consigo, estou sem paciência de interagir com as pessoas. A face muda, tá? Se a gente prestar atenção, a pessoa não é de um dia para o outro, os sintomas vão progredindo. É importante a pessoa sempre pedir ajuda, falar, né? Conseguir ser ouvida. Tem como a depressão, você intervém na depressão apenas em casa? Porque muita gente está e não procura uma ajuda Sim. profissional. Né? Por exemplo, nós somos cristãos católicos, nós sabemos que a falta de Deus é uma das maiores causas da depressão, porque ele perde o sentido da vida. Se você não tem fé, se você não tem esperança, você perdeu o sentido, Sim. provavelmente você vai entrar numa depressão. É muito difícil você ver alguém que tem fé, não é que não acontece, mas é muito mais difícil alguém que tem uma fé prática ali no dia a dia entrar numa depressão profunda. Sim. Mas existe a parte médica, né? Os medicamentos. Então, essa pessoa que está em casa e não busca ajuda, ela precisa buscar essa ajuda profissional. Com certeza, acho que sempre, porque há graus de depressão, né? Vamos falar então desses graus. Sim, tem um grau leve, que o funcionamento da pessoa não é tão acometido, né, no decorrer da vida, moderado a grave. Nos quadros graves, muitas vezes as pessoas já notaram, não consegue funcionar do jeito que ela funcionava, não consegue trabalhar, não consegue interagir com a família. E nos quadros graves, muitas vezes, isso é importante também falar, a pessoa pode ficar psicótica, ter alucinações, geralmente são alucinações auditivas, alucinações de desvalor, alucinações às vezes que falam para a pessoa se matar, tem delírios, né? Delírios são pensamentos, né? O conteúdo do pensamento é alterado. A depressão pode levar a pessoa pode levar a um quadro psicótico, um quadro grave, tá? Delírios de culpa, com ideias muito pessimistas. Então, independente do grau, tem que ir num profissional de saúde, tem que tratar. Às vezes, um quadro leve pode melhorar só com a terapia, porque no tratamento é sempre importante a gente associar terapia, medicação, porque é um conjunto de fatores, né? Tem a parte psicodinâmica da vida da pessoa e a parte orgânica, clínica, funcional. Então, sempre associar. Para a família, por exemplo, um idoso com depressão, Sim. como é que se relaciona ali com ele? O que nós podemos fazer para melhorar a vida dessa pessoa idosa que está com depressão? Primeiro, levá-la num profissional, olhar para o idoso. Eu trabalho muito com o idoso. Um dos grandes problemas que não é feito o diagnóstico é que quando o idoso fica mais quieto, para a família é um alívio, né? Porque não está demandando muito trabalho, porque geralmente as famílias têm multifunções, né? Chega do trabalho, tem que cuidar das crianças, tal. E se o idoso ficar mais quietinho, melhor, tá? Então tem que ficar atento a isso. Levar no profissional, encaminhar para uma terapia, garantir que ele tome a medicação, tá? Atenção, tá? Muitas vezes os idosos também têm essa questão de ficarem mais isolados, né? E atualmente também o que tem acontecido, os filhos muitas vezes têm se separado e eles ficam com o ônus de cuidar dos netos, de sustentar esse filho. Então, isso também, às vezes, é uma sobrecarga, pode ser uma causa da depressão. É verdade. A aposentadoria, né, eles ficam mais isolados do dia a dia, do trabalho. Isso, muitas vezes, é um marco para a pessoa. Ela deixa de ser ativa, ela fica mais, não interage com as pessoas. Então, tudo isso a família precisa ficar atenta, observar, olhar. E quando a depressão é no casamento, ou com o esposo, ou com a esposa? Nós temos até aqui, doutora, um vídeo, né? É uma dramaturgia que foi produzida aqui na TV, que mostra um quadro de depressão dentro do matrimônio. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver.
Sabe quando você assiste um filme em preto e branco? Pois é. Parece que é assim que está a minha vida. Explique melhor isso. Desmotivado no trabalho. Desanimado em casa. Rô, você viu que tá passando aquele filme que você tava esperando? Vamos pegar um cineminha? Será, né? Tô tão cansado. Meu Deus, Rô, o que tá acontecendo? Tá sempre desanimado agora? Vamos deixar pra semana que vem? Por favor, vai. Não vai tomar café? Vai tomar café sim. Que isso? Para, tá bom. Olha aqui o bolo que eu fiz pra você que você tanto gosta. Vai comer bolo sim. Para, eu não quero bolo. Ó, faz assim, tá? Semana que vem, tá combinado. Semana que vem a gente faz, tá bom? A gente vai no cinema, tá? Sabe, é até pecado eu querer reclamar do meu emprego. Conquistei o cargo que eu tanto queria. Não ganho mal. As pessoas me respeitam. Mas eu não sei. Tá tudo ruim. Parece que eu perdi a perspectiva. Não gosto mais do que faço. Eu nunca senti isso. Doutor Rogério, a senhora havia me pedido aquele relatório? Tá aqui, mas tá incompleto. Ok, Luísa, não tem problema não. Vai, pode ir, não se preocupa não. Eu nunca me senti assim. E a situação em casa, como é que está? Meu casamento? Sei. Sinto que está em crise. Boa noite. Boa noite. O que tá acontecendo com ele? Ele tá muito diferente. Nunca se comportou assim comigo.
tem outra. Ele tem outra. Padre, eu não sei o que está acontecendo com meu marido. Ele não liga mais para mim. Ele não liga nem para as crianças mais. Ele mudou completamente o comportamento dele em casa. Eu tô achando que ele tem uma outra pessoa, padre. Eu vou seguir ele. Eu vou seguir para ter certeza do que está acontecendo. Eu já tentei, padre, de tudo. Eu já chamei ele para sair, para ir no cinema que ele adora. Vamos pegar um cineminha? Ai, será, meu? Ele nem se importou. Não quis ir. As crianças chamam ele para brincar e ele ignora. Ai, padre. Só pode ser outra pessoa. Não é possível. É uma situação, né, que pode acontecer, né, nos casamentos, né, Flávia, doutora? A gente viu ali algumas reações, Sim. né, e até como a pessoa que dá com depressão, ela não vai falar, então, primeiro ela ficou com raiva, né? Então, assim, achar que o que está acontecendo, não sei, claro que você vai tomar café, você sempre toma café, então não gosta de ir no cinema, depois vem a dúvida, será que ele está com outra? Existem dois lados ali, né? A pessoa que está na doença, que está entrando na doença, e a pessoa que está olhando de fora. Sim. Como é que... O que as pessoas precisam entender é que depressão não é frescura, a pessoa não está naquele estado porque ela quer, e sempre a dor, muitas vezes a dor do outro é menosprezada, é desvalorizada, né? Às vezes as pessoas escutam, nossa, mas só aconteceu isso e ele está tão mal. Sim, às vezes para aquela pessoa, aquele evento pode ter causado um quadro depressivo. E muitas vezes foi o que apareceu no vídeo, as pessoas têm muito preconceito, têm raiva, não aceitam essa mudança de comportamento, ficam autorreferentes como ela ficou, achou que era com ela o problema, e não que o marido não estivesse bem. Acho que o principal é conversar, entender, deixar a pessoa se expressar, falar o que está sentindo, levar, né, ao médico. E eu gostaria de ressaltar também, importante as pessoas ficarem atentas que há várias comorbidades, tem a depressão associada a outras doenças, outros quadros. A ansiedade é um quadro que é bem comum, essa associação, tá? A gente o que vem primeiro, geralmente? Não pode, dá pra pode coisa... ter um quadro de pânico, uns ataques de pânico, e com isso desencadear a ocorrência de uma depressão, ou o contrário, né? Geralmente a gente vê essa comorbidade muito alta, depressão e ansiedade, quadros de depressão em quem tem um transtorno afetivo bipolar, né? Que é uma parte aí do diagnóstico, né? E geralmente quem é bipolar demora muito para fazer o diagnóstico, porque a manifestação mais comum é a depressão, então demora até uns 10 anos para ser feito o diagnóstico. E gostaria de ressaltar também, principalmente nos idosos, as doenças clínicas que podem causar quadros depressivos, tá? Doenças como alteração da tireoide, alteração das vitaminas, anemia muitas vezes pode causar um quadro semelhante à depressão. Olha isso. Então, para as pessoas também ficarem atentas, e tem que fazer check-up, tem que fazer uma avaliação clínica para descartar uma doença clínica que pode estar causando câncer, muitas vezes neoplasias, né?
o início aí do quadro pode ser uma comorbidade, a depressão. Então, para as pessoas também ficarem atentas às comorbidades. Ou seja, tá? tem vários aspectos, né? Dentro de um casamento precisa haver o diálogo ali para saber Sim. o que está acontecendo. Sim, está né? aberto e sem preconceito. Sim. Sem desvalorizar a dor e o sofrimento da outra pessoa. E aí depois, a pessoa que se sentiu acolhida, ela vai começar a falar alguma coisa, você Sim. vai ver que tem uma coisa errada. Sim. Ele estava com até indo no certeza. médico ali, né? Começou Sim. a falar, não sei o que. Nem ele sabia, na verdade. Não sei Sim, o que está sim. acontecendo comigo, eu nunca senti isso. E as pessoas têm vergonha, porque nós vivemos numa sociedade na qual, né, sociedade das redes sociais, E aí não pode falar a verdade. na qual é exaltado o belo, lindo, tudo está maravilhoso. A pessoa tem vergonha de dizer o que está sentindo, que não está bem, que está deprimida, que está triste. Exatamente. E aí é um problema sério. Aí começa a viver isso dentro de casa. E esconde, Né? Com o seu marido e com a sua Sim. esposa, você Sim. tem que conseguir falar as coisas Sim. para ter esse diálogo. E depois a gente passa para essa questão que é as doenças que podem levar à depressão. Que também. tem várias, né? Uso de medicações também, que podem causar, né, a interação das medicações. E é Sim. interessante, eu vou voltar um pouquinho ali Sim. na história, que eu me lembrei que o marido falou no psiquiatra que tinha um emprego que ele queria, que Sim. ele era respeitado no Sim. trabalho, ou seja, Sim. ele tinha uma boa condição Sim. financeira. Aparentemente tinha as Sim. crianças ali que chamavam ele para brincar, então aparentemente a família dele também Sim. estava bem, né? Não Sim. tinha nada, mas é algo da pessoa. E a pessoa pode se sentir culpada. Como eu tenho tudo isso, minha vida está ótima, eu ainda Olha só. sinto isso. Isso é comum e aí surge mais vergonha ainda de procurar ajuda, de relatar o que está acontecendo, porque há as causas endógenas, né? Muitas vezes há um desarranjo bioquímico e que pode causar depressão. Não necessariamente tem que ter um evento para ocorrer um quadro depressivo. Tem um comentário bem interessante aqui no Facebook. Até lá no meu Facebook, a Isabel Cristina Luzório, ela deixou: Drica, eu tenho lidado com ela há anos, mas nunca deixo de buscar o Senhor, pois Ele é a minha força. E o que me chamou a atenção nesse comentário que ela deixou é esse há anos. Eu tenho lidado com ela há anos. Sim. A pessoa, eu não sei se ela não está buscando ajuda profissional, porque há anos aí a gente já fica preocupado que precisa de uma ajuda profissional, ou se ela busca ajuda profissional e aliada a isso, é claro, ela tem a fé dela. Né? A depressão com ajuda profissional, ainda assim, ela persiste? A depressão pode ser uma doença crônica, como hipertensão, diabetes. Por isso que a gente tem que cuidar de perto, tá? E quanto mais episódios a pessoa apresentou, aumenta o risco dela vir apresentar um novo episódio, tá? Tem que estar atento, tem que usar a medicação adequadamente. E mesmo usando adequadamente a medicação, muitos pacientes não respondem, infelizmente, à medicação, tá? 30%, 40% às vezes não melhora. Tanto que agora até a gente está fazendo uso do teste farmacogenético para pesquisar as alterações genéticas que podem interferir no metabolismo das medicações, para ajudar uma maior eficácia das medicações, tá? Então, a pessoa não tem que se sentir culpada. Às vezes, infelizmente, não responde. Entendi. Tá? Para a mulher, os hormônios também vão fazer a diferença? E pode ser a falta do hormônio e achar que é a depressão, confundir? Muito, né? Tanto que a mulher é mais afetada, né? Geralmente mais do que o homem, tem essa oscilação hormonal. Períodos em que a gente precisa ficar atento. Pós-parto, né? Um período aí de fragilidade da mulher, tanto emocional, muda muita coisa, hormonal, né? Tem uma descarga hormonal. E na menopausa também, a mulher geralmente apresenta sintomas de alteração de humor, né? E irritabilidade. Então, são períodos para a mulher que precisam ficar atentos com essa alteração hormonal. A gente percebe a diferença. No período pré-menstrual, tem muitas pacientes também que relatam: nossa, eu mudo o humor, eu fico mais irritada. Então, tem essa influência direta que a gente já conhece. Entendi. Tem comentários no nosso Facebook, doutora Flávia. Vamos dar uma olhadinha quem está participando conosco? Sim. A Maria Freitas Sertório. Oi, Drica, boa tarde. Boa tarde, Maria. Eu sinto que ainda tenho um pouco de depressão, pois sinto medo de ficar doente e não gosto de sair de casa.
Tenho pressão alta e foi por isso que entrei em depressão. Tomo remédio para pressão e para dormir. Sou de Andirá, lá no Paraná. Um abraço para você, obrigada pela sua participação. Aí a Deile Rezende já diz, boa tarde meninas, boa tarde, ótimo bate-papo. Eu tenho depressão, demorei muito para identificar, mas fui buscar ajuda. Obrigada, Deile, pela sua participação. Então ali, ela, por causa da pressão alta, ela ficou depressiva. Existe a Maria, né? Existe essa associação, doutora? Não é comum, provavelmente não foi a alteração da pressão que causou, deve ter tido outros fatores, né? Tem algumas medicações mais antigas antihipertensivas que causavam depressão, tá? O uso de antihipertensivo. Mas agora as medicações estão mais modernas. Provavelmente tem outros fatores aí também que podem ter causado, né? Alterações cardiovasculares, metabólicas, tá? Que também é um fator de risco aí para depressão. Sim, então ali pode ser o remédio para pressão mesmo, ou o fato de que a pressão alta mudou o ritmo de vida, o remédio, eu não acredito, é o que eu falei, que atualmente eles estão mais modernos, mais esse risco. Né? É menos, mas provavelmente alterações de riscos cardiovasculares, que muitas vezes também são fatores de risco para a depressão. E aí, a senhora ouviu, ela tem medo de sair de casa, né? Tem medo, uma bola fica de neve, mais sozinha, não quer sair de casa. Sim. Então, uma coisa vai puxando a outra. Sim. E aí é complicado. E a pessoa fica cada vez mais isolada, cada vez mais triste. E depois a Adele falando que demorou para identificar, mas ela buscou ajuda. Olha a importância, né, de buscar ajuda. Com certeza. E também conhecer esses sintomas que nós estamos falando aqui, né, doutora? Com certeza. Doutora, considerações finais, não sei se esse assunto dá para ter considerações finais, mas é importante ficar, né, essa busca, de repente, por conhecimento e buscar um profissional para ajudar na depressão. Acho que é importante não ter vergonha, tem tratamento, tem profissionais muito qualificados, não só psiquiatras, como terapeutas, né? E atender a família também, porque, como mostrou no vídeo, é difícil conviver com alguém depressivo, é pesado, muitas vezes a família não entende, então também a gente tem que psicoeducar a família, explicar o que acontece, que aquilo é um sintoma, que vai melhorar e tratar, né? A depressão tem que ser tratada e bem tratada. O que eu queria falar também, ressaltar, muitas vezes as pessoas fazem uso inadequado da dose dos antidepressivos, tomam uma subdose, tomam um tempo pequeno, tira a medicação por conta própria, então muitas vezes faz um tratamento inadequado, não faz um segmento correto, tá? Que isso também pode cronificar a depressão. Então é uma coisa séria, né? É uma doença séria, mas o que acontece? Por estar mais comum não significa que nós temos que nos acostumar com ela. Sim. Não, nós temos que combatê-la e fazer um trabalho de prevenção para que a gente tire ela do meio da nossa vida, né? Com certeza. Uma coisa. Muito obrigada, viu, doutora Obrigada Flávia, pela sua convite. presença. Obrigada, né, eu que agradeço. Mulher.com, falando sobre esse assunto importante para nós mulheres, para ficarmos atentas. Sim. Tá bom? A gente vai fazer um intervalinho e já a gente volta.